Oiê! Eu sou a Júlia e esse é mais um episódio do História Alternativa. Neste episódio, a professora e analista política Stephanie Castro irá compartilhar com você um pouquinho acerca de suas profissões. Ao longo do mês de janeiro, o podcast receberá vários convidados que contarão suas experiências profissionais. Além de te ajudar a estudar para conseguir a tão sonhada vaga na faculdade, o História Alternativa te ajuda a entender sobre o seu curso e o mercado de trabalho, para que você tenha segurança na hora de decidir qual caminho seguir. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades, então fique atento para não perder nada! Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Stephanie, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Por favor, se apresente e em seguida responda as seguintes perguntas. Primeira pergunta: há quanto tempo você trabalha nessa área? Segunda pergunta: quando se lembra do momento em que quis se tornar analista política, sente que você escolheu essa profissão ou que foi escolhida? Como foi para você? Terceira pergunta: em que áreas um analista político pode atuar e como é a rotina na sua área? Quarta pergunta: a que regras você precisa respeitar em sua profissão? Quinta pergunta: para você, quais são as vantagens e as desvantagens dessa profissão? Sexta pergunta: você entende que a sua profissão recebe a valorização necessária? Ou seja, a remuneração e o reconhecimento que você recebe são compatíveis com o trabalho que você desempenha? E sétima pergunta: se alguém que pretende seguir o mesmo caminho estiver te ouvindo agora, que mensagem você gostaria de deixar? Bom, vamos lá. É sempre importante a gente ter uma breve apresentação. Meu nome é Stephanie, tenho 29 anos, sou professora, atuo na área de inglês no ensino regular, mas também atuo na área de pesquisa de direitos humanos com enfoque na área das mulheres, devido ao trabalho realizado ao longo de todo o meu processo acadêmico. A área de relações internacionais, ela foi, na verdade, meu primeiro casamento oficial com a busca de uma graduação, de um profissionalismo. Eu não visava atuar em relações internacionais. Eu me lembro muito bem que aos meus 14, 15 anos eu imaginava trabalhar com comércio exterior, mas eu entendia que a área de comércio exterior não era para mim, eu não me via trabalhando dentro de grandes empresas, eu gostava de algo que fosse único, que ampliasse o meu papel na área de humanas. E depois desisti e comecei um pouco com letras. Comecei estudando letras na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na cidade de Jardim, próxima de Bonito. E durante os 6 meses em que estive fora, eu acabei tendo uma autoavaliação e decidi parar. Tranquei a faculdade, voltei para minha cidade, Ribeirão Preto, e finalmente eu decidi escolher atuar na área de relações internacionais porque era realmente a
área que eu sabia que conseguiria desenvolver minhas habilidades na área de humanas e me aprofundar mais no cenário político, no cenário econômico, no cenário social, cenário público e privado, enfim. Quando eu escolhi a área de relações internacionais, eu não tinha 100% de certeza ainda se seria a mais adequada. Na verdade, quando você sai de do colegial, do terceiro colegial, você ainda se vê na incapacidade, digamos, de encontrar a área que você quer desenvolver, que você quer evoluir, que você quer trabalhar. E, acima de tudo, você fica em busca, muitas vezes você se perde. E eu me sentia no começo bem perdida e eu não tinha certeza se era a área que eu iria seguir. E eu só fui ter certeza de fato quando eu tive meus primeiros contatos com as primeiras matérias em relações internacionais, com professores extremamente renomados e são pessoas que foram responsáveis por esse desenvolvimento, por essa evolução. Eu tive professores na área de direito, de história, nas áreas de políticas públicas que me ajudaram a ter certeza de que eu tinha escolhido a profissão certa naquele momento. E eu entendi que a área de relações internacionais não era somente uma área de trabalho com diplomacia, né? A gente tem essa capacidade de acreditar que, nossa, um analista internacional, um analista político, né, como nós chamamos também, o nome correto, só atua na área de diplomacia, porque todo mundo sabe que existem várias provas de diplomacia e as provas para o cargo de diplomacia são bem difíceis, né? São divididas em diversas fases e você tem que falar, pelo menos no mínimo, a língua universal, a segunda língua como o espanhol também, segunda língua não, a terceira língua como o espanhol, entre outros idiomas, ter outras habilidades não somente desenvolvidas na área de humanas, mas também na área de economia, na área de direito, enfim. O analista internacional, o analista político, ele atua em diversas áreas, ele não atua somente na área de diplomacia. As relações internacionais são divididas em áreas como administração, direito, história, nós temos as políticas públicas, nós temos economia, enfim. São áreas específicas, entre outras áreas que são complementares, né? A área de relações internacionais, o curso de relações internacionais, na verdade, ele não era para ser um curso, né? Ele foi considerado, na verdade, como se fosse o primo da área de direito, né? Que é aquele primo que fica de canto e que ninguém repara muito, e agora que ele está sendo notado, né? Ele está tendo esse destaque ao longo de tanto tempo e ainda assim com suas dificuldades. O analista internacional, ele tem a habilidade de desenvolver suas capacidades dentro das áreas empresariais, como áreas de comércio exterior. Ele consegue trabalhar com o seu papel de exportação, importação. Ele consegue atuar em áreas de políticas públicas, consegue também atuar como um excelente professor universitário, um acadêmico, e também nas áreas de pesquisa, consegue desenvolver suas habilidades na área de direito, óbvio, não como um advogado, mas também ter as suas habilidades de trabalhar em áreas internacionais, questões internacionais, enfim. Atuar como analista internacional, para mim, ao longo desse tempo e ao que eu venho, ao meu conhecimento também, na verdade, ele não se encaixa somente na área de pesquisa, como eu gosto de trabalhar. Ele atua na minha segunda formação, que é em pedagogia, e acabou se tornando um segundo casamento. São duas áreas que uma complementou a outra, e por mais que as pessoas digam que não tem complemento, ela tem.
porque o analista político, ele é responsável por entender todas as suas áreas de atuação. Ele precisa ter o entendimento de uma boa educação, ele precisa ter o entendimento de uma boa economia, de um bom plano de governo. Ele precisa ter uma noção dos direitos singulares e coletivos, enfim. Ele entrou na minha vida para casar com a área de pedagogia e me fazer ser uma pessoa diferente em sala de aula e ter a capacidade de mostrar para os estudantes que a visão como um analista político e professor ao mesmo tempo vai muito mais do que essa visão rasa que as pessoas têm. Então, é a capacidade de trazer conteúdos renovadores aos alunos em sala de aula, aos estudantes, e mostrar que um analista político ele também pode fazer parte de uma sala de aula, sendo ele professor, como sou atualmente, e ele tem a capacidade de trazer coisas que são renovadoras e que se enquadram em cada faixa etária e apresentar um mundo completamente diferente. É você abrir a caixinha e mostrar que, na verdade, só se vê o raso, ainda não se é tão aprofundado. E ao longo das experiências que eu tive tendo com a aplicação de tudo que eu tive dentro da minha primeira graduação em Relações Internacionais, dentro de sala de aula, casado com a pedagogia, e eu vejo diferença nos estudantes e naquela vontade e aquele caminho de querer absorver novos conteúdos, de compreender questões de sociedade, desenvolver sua capacidade, a humildade, encaminhar o seu poder como indivíduo e coletivo. Então, Relações Internacionais, ele tem uma amplitude gigantesca, ele não é apenas um curso, ele é um casamento de diversas áreas acadêmicas. Ele realmente amplia a mente, como ampliou a minha, e hoje eu distribuo isso de uma forma muito natural dentro de sala de aula. As regras que a gente precisa respeitar na profissão, principalmente ao longo do tempo, e eu acho que eu sempre vou levar isso como uma regra para a minha vida. Eu aprendi isso com uma das minhas professoras, que você precisa observar todos os lados. Não existe um lado certo ou errado. Você precisa ver todos os lados. O analista político, ele é aquele que senta no meio e observa o seu entorno. É aquele que consegue pegar as ideias de diversas pessoas e criar a sua própria opinião, e criar uma opinião forte e saudável com informações ricas e necessárias. Então, o maior papel do analista político, as regras que a gente precisa ter como um analista é, primeiramente, respeitar o indivíduo, respeitar o coletivo e aprender, acima de tudo, ser analista em suas ideias, o cuidado com as palavras, o cuidado com o uso das informações, o estudo constante, é beber da fonte e realmente saber ter a habilidade de discutir política, economia, educação, saúde, políticas públicas, do modo geral, enfim, economia, do modo geral. É o respeito, é a habilidade de se não somente estar dentro de uma empresa ou dentro de uma sala de aula ou atuando numa área de âmbito público, não é somente atuar na área e respeitar o que se é imposto lá dentro, mas é atuar como um analista político mesmo, é você ter a habilidade de olhar todos os pontos de vista e você formar a sua opinião, uma opinião que seja forte e saudável, com informações que serão renovadoras. Relações internacionais é uma área que ainda existe a falta da valorização. Eu não irei mentir. As pessoas veem um analista político, principalmente atualmente na situação na qual nós encontramos o nosso cenário político e nas últimas notícias que foram
impostas ao longo, inclusive, dessas últimas horas, o analista político é visto como se fosse uma pessoa ao qual os jovens gostam muito de utilizar, socialista. E o analista político, ele não é um ser socialista. O analista político, ele é analista, ele não pega os lados, ele escolhe as vertentes a serem estudadas, ele é literalmente o sujeito que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, como se fosse um super-herói, mas atuando de uma forma que as pessoas muitas vezes não entendem se é de direita, se é de esquerda, se é centro, não é bem assim que funciona. Essa falta da valorização na área de relações internacionais é justamente pela capacidade do que um analista político pode fazer. O analista político, ao meu ver, ao longo do tempo e dos estudos e do aprofundamento que eu tive, do conhecimento que eu tive, ele é, na verdade, considerado até mesmo, entre aspas, para muitos, né, que gostam de criticar, como se fosse uma arma, né, como se fosse uma ameaça. E isso é dado por conta da força que ele tem, a capacidade que ele tem de poder ampliar horizontes. Ele é responsável por tirar a venda dos olhos e mostrar para um governo, para uma população e para quem mais ele quiser o que pode ser feito e o que pode ser mudado para melhorar a situação pública de um país. Ele consegue fazer a relação correta entre alianças de países e como o cenário internacional pode sim e afeta o cenário nacional, como o caso do dólar no Brasil, que todo mundo discute. Poxa, mas o que o dólar tem a ver com o Brasil? Por que o dólar no Brasil? O que ele tem a ver com isso? O dólar, ele causa um impacto constante no real. Não é porque o valor do dólar tá 5,25 nos últimos dias que eu analisei que nossa moeda está valorizada. Ela não está valorizada. E a partir do momento que a gente começa a mostrar que as pessoas estão vendo com os olhos errados a situação econômica, as pessoas criticam. Então, o analista político, ele é uma ameaça, mas uma ameaça positiva, porque ele sabe da capacidade dele de poder mudar não somente um país, mas o mundo todo. Nós todos somos interligados e a gente não pode separar os cenários recorrentes, cada um no seu país. Nós não conseguimos fazer isso. Nós entendemos que cada país e os seus conflitos e o que ocorre podem afetar, sim, o nosso território nacional. Pode mudar completamente os planos traçados. Isso pode ocorrer. Muda a economia, muda cenário político. Nós estamos vivenciando, são tempos difíceis, são tempos em que as pessoas ainda não entenderam que se o analista político quiser pegar e mostrar para todo mundo do que ele é capaz, ele consegue. E ainda não tem essa valorização porque já dizia essa grande professora, doutora Sandra Rita Molina, que as pessoas ainda não estão preparadas para entender a capacidade de um analista político. A questão da remuneração, do reconhecimento. Sempre quando eu trabalhei na área de pesquisa, eu sempre procurei ter a visibilidade da forma como eu podia. E a questão da remuneração, ela ainda não é tão compatível com o que se espera dentro do mercado. Alguns setores sim,
outros não, ainda tem essa desvalorização do campo. Esse reconhecimento falta, principalmente na área de pesquisa. Enfim, eu não vou mentir, é uma área que ainda está em desenvolvimento e faltam ainda grandes passos para serem alcançados e realmente ter esse destaque. Talvez agora, com o atual cenário, e não que eu queira dizer que este cenário, de fato, por ser problemático, vai trazer funcionalidades no âmbito do analista político, pelo contrário, não é isso. Mas falta ainda, é um papel que ainda falta ser exercido, falta muito reconhecimento e é um trabalho que provavelmente vai durar muitos e muitos anos, ainda que tenha sido construído lá atrás, ainda falta muito. É um cenário um tanto quanto incerto. Mas meu conselho é o seguinte: se você pretende seguir o caminho na área de relações internacionais, eu peço para que você não desista. Porque, apesar de ser um caminho que parece incerto, as habilidades e o desenvolvimento que você ganha e a amplitude de caminhos que você tem no mercado nacional e internacional é outra coisa. Se você está querendo entrar para o curso de Relações Internacionais tendo o pensamento de que você vai viajar pelo mundo, isso é somente um adendo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se você quer entrar na área de Relações Internacionais, você vai ter todo um contexto que você aprendeu lá atrás remoldado. Você se reconstrói. Teu pensamento muda. Você amadurece. Você cresce o teu pensamento. E você começa a ver as coisas de um jeito que você talvez não tivesse visto antes. Então, se você quer seguir esse caminho da área de relações internacionais, vá em frente. Eu não vou dizer que vai ser fácil, mas com certeza vai ser uma das maiores aventuras que você vai ter e principalmente desenvolver na sua área acadêmica e profissional. Eu sei disso porque mesmo atuando, sendo professora e tendo todo o conhecimento que eu tenho e atuando também como pesquisadora, casar dois cursos que parece que não tem absolutamente nada a ver, foram as melhores decisões que eu tomei na minha vida. E eu não me arrependo. Então, se vocês querem seguir essa área, façam sabendo que vocês irão se reconstruir e vocês com certeza terão novas habilidades e um pensamento completamente maior do que vocês acreditam conhecer. É isso. Para quem estiver ouvindo isso de manhã, um bom dia. Para quem estiver ouvindo isso à tarde, uma boa tarde. E uma boa noite para vocês também. Obrigada. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!